para começar, como vocês já estão se acostumando, eu sempre trago a nossa neurobiologia, como funciona o cérebro, para depois eu passar direto para as nossas dicas. Então, como é que funciona o cérebro nessa questão da construção e execução de uma rotina? Sempre tenho falado que tudo é fisiologia. Nós temos circulando no nosso organismo neurotransmissores, citocina, dopamina, cortisol, endorfina, serotonina, acetilcolina. E cada neurotransmissor desse tem uma função de nos levar a pensamentos, sentimentos e comportamentos diferentes de acordo com o quê? De acordo com o que o cérebro precisa para cumprir sua maior função, que é nos garantir a nossa sobrevivência de forma individual e promover a perpetuação da nossa espécie, ok? Então, o que é que acontece? A partir do momento que o cérebro tem essa questão da fisiologia dos neurotransmissores, ele, ele tem o objetivo de nos aproximar daquilo que ele entende como necessário à sobrevivência do indivíduo e à perpetuação da espécie e distanciar daquilo que ele entende como ameaça à nossa sobrevivência, não é verdade? Então, só que ele muitas vezes nos conduz a fazer coisas que, a princípio, ele traz uma sobrevivência, como, por exemplo, coisas prazerosas, que é uma das necessidades de sobrevivência, e aí muitas vezes a gente faz coisas que trazem prazer de forma imediata, mas essa mesma coisa que aparentemente está trazendo a sobrevivência, ele também está trazendo a morte a longo prazo. Né? Então a gente come excesso de açúcar, excesso de gordura, a gente também se envolve em atividades em hábitos que arriscam a nossa vida de uma forma ou de outra, coisas aí arriscadas, como, por exemplo, alguns esportes radicais, que trazem um prazer inicialmente, mas também pode trazer problemas futuros. A gente muitas vezes entra no excesso de trabalho, em prol de metas, objetivos, que a princípio o cérebro entende ali como necessário para a sobrevivência e nos induz a fazer aquilo, mas que ao longo também do tempo nos traz cansaço, desgaste, esgotamento mental, trazendo uma série de doenças, tanto físicas como mentais, como problemas em outras áreas da vida. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que enxergar os hábitos como de fato eles são. Né? Todo hábito eu preciso enxergar se ele, de fato, me traz sobrevivência ou se ele ameaça a minha sobrevivência. E a partir dessa interpretação mais consciente, inconsciente e reinterpretação de forma consciente, uma reprogramação, ele vai mudar a minha fisiologia de forma a me aproximar ou a me distanciar dos hábitos. Então, a gente está falando aqui de quê? De implementar, de desenvolver uma rotina que, de fato, ela traga uma alta performance. Uma rotina poderosa que me ajuda a melhorar na área física, na área mental, nos relacionamentos, na área profissional, na área financeira, enfim, nas diferentes áreas da vida. Então, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro falar sobre o que eu chamo de fórmula da mudança. Se você quer implementar uma nova rotina, adicionar novos hábitos, é porque, de fato, você está buscando uma mudança, não é verdade? Então, que fórmula da mudança é essa, Glauber? Primeiro, você precisa medir e ter completa noção do seu grau de insatisfação com aquilo que você quer mudar. Ou seja, algo que você está fazendo, que está gerando um transtorno, um problema, ou algo que você também não está fazendo, que está gerando um transtorno, ou vai gerar um transtorno ou um problema. Né? Então, você primeiro tem que se perceber insatisfeito. Por exemplo, eu estou sedentário e eu quero melhorar eu quero passar a fazer atividade física. Então, eu preciso entender a insatisfação. Eu preciso me enxergar insatisfeito. Por que eu estou insatisfeito? Está me trazendo problemas de autoestima? Está me trazendo problemas físicos? Está me trazendo transtornos profissionais? Então, quanto mais você conseguir vislumbrar uma insatisfação, mais o cérebro vai gerar neurotransmissores que vão querer lhe aproximar desse comportamento, conforme eu estava vendo aí agora. Mas se de repente você olha para a atividade física apenas como algo ruim a ser feito, uma leitura é algo desagradável, uma alimentação saudável apenas é desagradável, é desprazerosa, o que é que vai acontecer? Vai gerar uma fisiologia de neurotransmissores que vão lhe distanciar desse hábito. Então, você precisa muito, primeiro, ter essa noção da insatisfação, porque a partir dessa insatisfação a gente começa a gerar uma fisiologia de aproximação. Então, anotem aí, pessoal, mudança igual a insatisfação vezes visão. Qual é a visão? Agora eu quero olhar para o futuro. Eu estou insatisfeito com o presente, eu quero olhar para o futuro. Como será o meu futuro com essa mudança? Vai ser um futuro promissor? Se for uma atividade física, se for maior inteligência financeira, se for
passar a ler, o que é que isso vai trazer para a minha vida? Se me conectar com a natureza, me alimentar saudável, desenvolver o otimismo, o que é que isso vai trazer para a minha vida? Que visão é essa? É uma vida com mais disposição, vitalidade, energia, foco, atenção, produtividade, um melhor humor. Agora eu sou mais atraente para as pessoas, eu me relaciono, eu me divirto com as pessoas agora gostam mais de mim, eu me sinto mais respeitado, admirado, amado, bem-vindo aonde eu chego. Se eu conseguir enxergar essa visão, eu reforço a fisiologia de aproximação. Agora também eu tenho que enxergar, se eu não mudar, qual é a minha visão de futuro se eu continuar com os mesmos hábitos, com a mesma rotina? Como vai ser o meu futuro? Doente? Sem energia? Sem disposição? Com vergonha de me olhar no espelho? Com vergonha de tirar uma foto? Com vergonha da família por estar financeiramente desorganizado? Com vergonha porque tudo que eu sonhei na minha área profissional não alcancei? Com vergonha ou sofrendo, passando por perturbações mentais, perturbações físicas, doença, médico, pessoas tendo que cuidar de mim, pessoas tendo que me botar numa cadeira, pessoas tendo que me assear. Então, que visão eu tenho de futuro? E aí você começa a perceber que essa visão vai gerar uma aversão na sua situação atual, caso você não mude. E aí você, mais uma vez, vai adequando a sua fisiologia. Vai surgindo os neurotransmissores contrários à sua relação, à sua situação atual. Ou seja, neurotransmissores que vai lhe motivar a sair do ponto A para o ponto B. E aí, depois da visão, então, vamos lá, é insatisfação, visão, e agora eu preciso planejar meus primeiros passos. Se ficar só na visão, vai continuar sendo um sonho. Todo sonho ele precisa ser transformado em objetivo. E todo objetivo precisa ser transformado em meta. E meta é a atividade que eu vou fazer para alcançar o meu sonho. Então, quais são os primeiros passos? Eu quero adquirir o hábito da atividade física. Então, o que é que eu vou fazer? Que atividade física eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Qual exercício especificamente eu vou fazer? Quantos minutos? Em que local eu vou fazer? Com quem eu vou fazer? Com qual roupa eu vou fazer? Ah, eu quero ler. Então, beleza, eu vou ler. Então, que livro eu vou ler? Com que local? Que horas do dia? Depois de qual hábito âncora eu vou ler? Quanto eu vou ler? A gente, no desafio aí, eu já estou sugerindo novos hábitos numa menor fração possível para facilitar a virada de chave, ok? Então, vamos lá. Insatisfação, visão, primeiro passo. E aí você imagina qualquer mudança que você quer fazer. Eu falei de leitura, falei de atividade física, pode ser de alimentação, pode ser de gastar menos dinheiro, né, de fazer coisas que tragam realização profissional, ter mais atitudes de bondade no dia a dia, enfim, tudo aquilo que eu sugeri no nosso desafio 90 dias. E aí eu agora tenho insatisfação, eu tenho a visão, eu planejei os primeiros passos, e agora tudo isso tem que ser maior do que a resistência. O que é resistência? É tudo aquilo que vai servir de força contrária contra a execução dessa mudança. Por exemplo, eu quero ir para uma academia, mas eu tenho pouco dinheiro para pagar numa mensalidade. Mas eu tenho pouco tempo. Eu tenho dificuldade de deslocamento. Então, eu tenho que buscar uma academia mais próxima, uma academia mais barata, né? Eu tenho que planejar um treino, pedir um treino mais curto possível, enxuto e objetivo. Eu quero ir para a academia, mas eu tenho uma filha onde eu não tenho com quem deixar minha filha. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso ir para uma academia onde eu possa levar minha filha? Ou eu vou arrumar alguém para ficar com minha filha? Eu, eu tenho... Essa, de repente, pode ser um obstáculo. O obstáculo pode ser um medo. Então, pode ser uma vergonha. Eu tenho vergonha de ir. Então, enfim, eu não tenho como aqui listar todos os obstáculos, mas eu posso compartilhar com quem, de repente, quiser saber. Eu tenho uma lista de obstáculos que, quando a gente enxerga, a gente vai eliminando um por um, eliminando um por um. E aí agora você tem uma insatisfação maior, você tem uma visão de futuro maior, você tem os primeiros passos planejados e, por último, você reduziu a resistência, ok? Fora isso, pessoal, vem uma outra coisa talvez mais importante do que tudo isso, que é exatamente a proposta da nossa comunidade. Nós somos seres compostos por um fenômeno chamado neurônios espelhos, que existe no nosso cérebro exatamente para a gente fazer o que as pessoas do nosso grupo faz, as pessoas que a gente convive faz. Isso é uma questão de recursos de sobrevivência desenvolvido lá nos nossos ancestrais, de sentir, de captar as emoções, os comportamentos, as expressões faciais e reproduzir isso, as expressões, os comportamentos e as emoções das pessoas próximas.
Então, o ambiente que você está inserido, as pessoas que você está convivendo, vai determinar, vai ter grande força na questão da determinação do seu hábito. Então, se você quer, de fato, ter uma mudança, você precisa, de alguma forma, se distanciar de quem tem aquele hábito que você não quer mais, e se aproximar, ou se não distanciar, no mínimo você tem que se aproximar e conviver com pessoas que fazem o que você quer fazer, que já tem uma rotina que você quer ter, que tem o hábito que você quer ter. E esse é um dos grandes segredos da nossa comunidade, Hive. Esse é um dos grandes segredos do grupo específico Desafio 90 Dias. São lá pessoas que estão ali motivadas a implementar novos hábitos que vão fazer a diferença na vida delas. Então, por isso, sempre que você pensar, pense na importância da comunidade. Traga pessoas para que você quer e torce pela mudança delas, para novos hábitos, que essas pessoas sintam novas emoções, que tenham mais alegria de vida, mais energia, foco, concentração, um melhor humor. Traga essas pessoas para a nossa comunidade, porque também elas vão te contagiar. É um ciclo que vai e volta, que vai e volta. Então, preste atenção no seu ambiente. De alguma forma, crie uma barreira para as pessoas que atrapalham o seu hábito e aproxime-se de pessoas que pensam que têm o mesmo hábito e os mesmos valores, os mesmos objetivos que você. E para terminar, a gente já chegou nos 15 minutos, o terceiro segredo, além da fórmula da mudança, além do ambiente, é começar aos poucos. Precisamos, como tudo na vida, criar condicionamento mental. Eu quero fazer uma corrida, eu preciso de condicionamento físico. Se eu nunca corri 5 quilômetros, por que eu vou correr 5 quilômetros no primeiro dia? Eu não vou correr 5 quilômetros, eu não aguento. Se eu correr, eu vou ter um infarto, ou então vou estourar meus músculos. Então, todo hábito também é necessário um condicionamento, uma preparação mental, emocional. A gente sabe um trator que você vai abrindo uma estrada, se você abrir toda aquela estrada hoje, o motor desse trator vai forçar e vai bater. Então você abre um dia, volta, guarda a máquina, no outro dia você abre mais um pouco, e todo hábito ele é uma construção de sinapse, é como ele abrisse caminhos no seu cérebro, construísse caminhos no seu cérebro. E para isso você precisa de muita leveza, você precisa começar aos poucos. Você, hábito por hábito e cada hábito aos poucos. E aí você vai criando, aí o hábito já quer dizer o seguinte, se tornou automático. Ou seja, você inicia um comportamento que virou hábito, seu cérebro agora já está ali construído aquele caminho e ele já faz no automático, você abre espaço agora para um novo comportamento até ele virar hábito. E isso aos poucos. Isso quer dizer o quê? Se eu não faço atividade física, eu vou diminuir na menor fração, eu vou começar fazendo uma flexão, que é a proposta do nosso desafio. Se eu não leio, se eu não tenho o hábito de ler, eu não vou abrir meu livro hoje e abrir e ler 20 páginas, porque isso vai gerar uma saturação mental e um desgaste, e até mesmo um dano mental, que amanhã o meu cérebro vai arrumar qualquer desculpa para eu não ler, porque ele tem a função de nos proteger do que traz desprazer, do que traz danos. Então, eu vou começar lendo o quê? Uma página. Não se preocupe, uma página não vai mudar a sua vida, mas vai começar a mudar. Porque você vai abrindo uma construção, vai criando uma construção do comportamento, vai abrindo o caminho sináptico do comportamento. Então, aí eu não me preocupo com o tempo, eu vou fazer uma flexão, eu vou ler livro, uma página de livro, eu vou escolher uma refeição para me alimentar melhor, eu vou praticar um bem no dia, um ato de bondade, eu vou, enfim, eu não vou listar todos os hábitos aqui, mas a ideia é seja qualquer mudança, respeite a sua condição mental, porque é exatamente isso que leva as pessoas a desistir no caminho. Você imagine um elástico que se você puxa ele com muita força, ele vai voltar e lhe machucar. E a construção do hábito é aquele elástico que você vai puxando, deixando ele esticado, e ele vai cada vez mais esticando, e você estica mais um pouco, e ele vai cedendo, e assim o hábito vai crescendo, vai se desenvolvendo. Entendeu? Vou dar outra analogia para vocês gravarem bem. Todo hábito é como você tiver, todo novo hábito, a princípio ele é um esforço, ele é um fardo, e é como você estivesse baixando a sua cabeça debaixo da piscina. E ali você fica sem oxigênio. E aí, quanto mais tempo você fica, o que é que vai acontecer? Mais você vai perder o ar e você vai voltar ofegante. E quando você volta ofegante, você vai ficar ali puxando ar, puxando ar, puxando ar, e você não vai querer baixar a cabeça tão cedo. Isso é um hábito quando você saturou. Agora imagine que você baixa a sua cabeça, passa 5 segundos, aí diz, opa,
dá para passar mais. Aí sente-se até desafiado em passar mais. Aí baixa a cabeça de novo, passa mais 10, e aí você vai ganhando um condicionamento respiratório, e aí sobe, baixa, passa mais 15, e aí já quando você vê, você está 1 minuto debaixo d'água. E assim, todo o condicionamento, seja ele muscular, respiratório ou mental, é desse jeito, é gradativo. Então, por hoje, pessoal, para encerrar o nosso assunto, foi é, parte da neurobiologia, precisamos condicionar a nossa fisiologia, os nossos neurotransmissores para nos aproximar daquela mudança, dos novos hábitos, né? Distanciar daquilo que eu não quero, porque quando eu tenho uma visão muito clara do hábito do que esse mau hábito está me levando para o futuro, eu passo a ter um nojo dele, né? Uma aversão a ele. E aí começa a mudar a minha fisiologia. Então, para encerrar, eu, por exemplo, eu não quero beber, eu começo a enxergar o malefício que a bebida traz nos meus relacionamentos, o prejuízo financeiro que me dá, o desgaste no outro dia, a ressaca, o quanto atrapalha meu trabalho, o quanto eu me sinto inchado, o quanto atrapalha meu treino, o quanto eu posso ser recriminado por esposa, por mãe, por pai, estou preocupando meus pais, estou preocupando a minha família, porque eu estou bebendo demais. E aí, quando eu paro realmente para ter essa visão, eu vou ter toda uma mudança fisiológica para não me aproximar, mas sim para distanciar. Então, visão, satisfação, visão, planejar os primeiros passos e diminuir as resistências, quebrar as barreiras. E aí eu tenho uma mudança. Conviver em um ambiente que favoreça e, por último, começar aos poucos. Então, por hoje, em relação ao nosso conteúdo, foi isso, pessoal. Então, eu sempre esqueço de falar uma coisa, mas hoje já vou falar até em primeiro. Eu tenho um Instagram, que eu desenvolvo meu trabalho lá também, Glauber.neuro. Então, quem quiser me seguir, quem quiser divulgar, eu estou lá também sempre postando stories, com muito estilo de vida. Eu não só ensino, eu pratico o que eu ensino. Eu digo que eu aprendi e pratico o que sei e ensino o que pratico. Então, acompanhe lá, que vale muito a pena, até para a gente desenvolver aí um relacionamento também, fortalecer os nossos laços. Fora isso, eu já convido vocês para a live de amanhã. Não estou lembrado do tema exatamente agora, mas todos os dias, 19h30, um temazinho breve, muito objetivo, e como eu venho dizendo, são 15, 20 minutos de uma live, apenas 15, 20 minutos de uma live, mas que vão fazer diferença por toda a vida. Então, já se preparem, anotem na agenda de vocês, convidem mais e mais pessoas, vamos mudar o nosso ambiente, o nosso entorno, vamos ser exército do bem, vamos ser agente de transformação positiva com o nosso exemplo, principalmente, mas também com a disseminação da nossa filosofia Hive, dos nossos ensinamentos através do Hive Training. E aí vamos... Estou conferindo aqui, viu, pessoal? Agora vamos ao agradecimento. Primeiro, quero parabenizar todos vocês, agradecer por estar aqui presente. Faz muito sentido para mim a presença de cada um de vocês. Isso me motiva a estudar cada vez mais, a disponibilizar a minha agenda. E é isso. Então, quando a gente trabalha com propósito, faz total diferença, mas também eu não posso deixar de parabenizar, agradecer e parabenizar cada um que se dispõe aí a realmente aprender um conteúdo que vai fazer total diferença na sua vida. São essas pessoas que são capazes de mudar o mundo. Inclusive, conversando com uma amiga essa semana, ele perguntou: quem é o seu público? Você tem trabalho para adolescentes? Você tem trabalho para pessoas mais idosas? Eu disse: meu trabalho hoje são os líderes. São os líderes das famílias, são os líderes dos trabalhos, das empresas, são adultos, uma faixa etária depois da adolescência até seus 60, 70, enfim, quanto quiser vir, mas pessoas são líderes, líderes de si mesmos, são líderes dos seus pais, são líderes dos seus filhos, são líderes da sua equipe de trabalho. E aí nós somos nós que temos a capacidade de modificar o nosso entorno e gerar aí uma mudança positiva na nossa sociedade, né? Então, agradecimento, convite, estimulo a convidar mais pessoas. Me sigam no Instagram, glauber.neuro. E por hoje, pessoal, é só. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, estou aqui aberto. E deixem comentários lá no grupo também, no Hive Training, para estimular mais pessoas a sentir atraído a participar das nossas lives. Então, me digam aí, me deem qualquer palavra, falem qualquer coisa sobre a nossa live de hoje, que para mim foi, mais uma vez, muito interessante. Agradecimento, Glauber. Muitos agradecimentos. Muito obrigada e até amanhã. Obrigado, Simone, Kaline, Roberto, Neto, Beth, quem mais? Larissa, muito top, Alessandra. Muito top. Mais uma vez, você arrasou aí. Parabéns. Valeu, obrigado aí pelas dicas.
Também estou gostando bastante, bem motivada. Inseri mais uma coisa que foi sem querer, não foi sugestão, mas prestar atenção no momento de mastigação, porque eu vi que a minha alimentação estava sendo na correria. Então, eu inseri isso também na minha rotina de hoje. Perfeito, que é o mindfulness, né? É a gente ter ali, viver o momento presente, ter mais atenção no que está fazendo. É mais ou menos, inclusive, o que os olhos veem, o coração sente. E aí, quando a gente degusta um momento, necessariamente preenchemos a função daquele comportamento na nossa vida de forma mais intensa. E é muito importante mesmo a gente desenvolver essa habilidade de prestar atenção no que está fazendo. Então, show, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, meus parabéns a todos que estão participando e até amanhã no mesmo horário, tá bom?